Senhor, as nossas vidas. Senhor, Deus soberano, Pai, nessa hora, Senhor, nós te louvamos por tudo quanto já fizemos aqui, principalmente pela tua presença santa, Pai, que é o mais importante. E nessa hora, Senhor, sabemos que é o momento da palavra, o momento ao qual o Senhor fala conosco. E sabemos também que é o momento onde o inimigo tenta roubar, tenta nos distrair, tenta tirar a atenção daquilo que o Senhor quer para nós. Por isso nós nos colocamos à tua disposição e pedimos, Espírito Santo, fala conosco, Senhor, daquilo que nós necessitamos ouvir para o nosso amadurecimento, Pai. E não aquilo que venha massagear o nosso ego. Usa, Senhor, mais uma vez a vida do teu filho, como eu já sei que o Espírito Santo ministrou. E que ele seja um canal de bênçãos, um instrumento poderoso, Senhor, para a honra, glória e louvor do teu nome. Nós colocamos essa palavra no nome de Jesus. Amém. Tuas mãos. Amém? Gênesis capítulo número 12, querido. Diz assim a palavra do Senhor, a palavra conhecidíssima nossa. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoarei-te, engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim Abraão partiu, e assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor e lhe apareceu. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Amém? Amém. Pode se assentar em nome de Jesus, irmãos. Quando a gente olha para essa palavra, a gente marca muito. É o versículo 3, quando ele diz, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A gente marca muito esse versículo quando a gente lembra da chamada de Abraão. Mas, irmãos, aqui a gente vê um homem sendo chamado por Deus, e a gente tem muito a aprender. Todos os personagens bíblicos, todos aqueles que têm o seu nome aqui escrito, até mesmo com aqueles que passaram por derrotas, a gente tem muito a aprender com as derrotas, para não fazer igual e também não ser derrotado. Meu irmão, aqui a gente vê que esse homem, ele identifica a voz de Deus. Aquela terra era uma terra que cultuava-se outros deuses, mas ele consegue identificar a voz do único Deus verdadeiro, do único Deus todo-poderoso. Não adianta, queridos, nós termos um chamado, não adianta nós sermos chamados para algo e não identificarmos a voz que está nos chamando. E não entendemos que Deus, que é o Todo-Poderoso, tem nos chamado a algo à frente, maior, grande. Aqui, como Apocalipse fala, Apocalipse 3:20 fala, eis que estou à porta e bato. Aí Jesus diz: se alguém ouvir a minha voz, você vê que ele fala de ouvir a voz antes de abrir a porta. A gente precisa, irmãos, estar atento à voz de Deus.
Se nós não estivermos atentos à voz de Deus, nós não alcançamos, nós não chegamos lá. Deus faz uma promessa maravilhosa a Abraão, uma promessa tremenda a Abraão, mas ele precisou todo o tempo estar com seus ouvidos atentos à voz de Deus. O Senhor diz, né? Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Primeiro você precisa ouvir, identificar quem está te chamando antes de abrir a porta. E a Bíblia diz que, né, as ovelhas, né, conhecem a voz do pastor, o pastor que é Cristo, o pastor que é Jesus. A gente precisa ter a voz do Senhor, meu irmão, muito bem nítida na nossa mente, no nosso coração. Não pode haver mistura, não pode haver falha em nós, em confundirmos a voz do nosso Senhor. Amém? Vocês estão entendendo? Jesus, ele não se esconde de nós, pelo contrário, quando ele diz: eu estou à porta, eu estou batendo. Você só precisa ouvir a minha voz, identificar quem está batendo e abrir a porta para que eu entre e ceie com você, para que eu entre e tenha comunhão contigo. O Senhor, a todo momento, ele quer ter comunhão conosco. Amém? A todo momento ele quer ter comunhão conosco. Muitos, queridos, não têm aberto a porta, não é muitas das vezes porque tem um coração duro, não é muitas das vezes porque é ruim, não, porque não está entendendo ou não identificou a voz. Quando alguém bate na sua porta e diz: Cláudio, você vai fazer o quê? Quem é? Se você não souber quem é, você vai perguntar: quem é? Para que a pessoa responda, não é assim? Quando você já identifica a voz, você já mete a mão na chave, já abre a porta, porque você sabe quem é. E a gente precisa, irmãos, nos tempos que nós estamos vivendo, estar muito atento à voz que tem nos chamado, estar muito atento à voz do Senhor para com as nossas vidas. Amém, querido? Jesus, ele quer entrar, ele quer fazer morada, mas é necessário que a gente identifique a sua voz e abra a porta. Quando nós identificamos a voz do Senhor, meu irmão, nós não somos enganados. Quando a gente identifica quem nos chamou, quando a gente identifica quem está conduzindo a nossa vida, nós não somos enganados. Nós estamos vivendo um tempo, se não me engano, no domingo passado, o Diogo, ele abriu falando sobre isso. Hoje nós falamos sobre isso na oração ali do louvor. Estamos vivendo um tempo onde muita chacota com o nome do Senhor está sendo feita. As pessoas estão brincando verdadeiramente com a palavra, verdadeiramente com o Senhor. Elas não estão nem ali. Elas estão brincando mesmo, não querem saber, porque não entendem, não entenderam ainda, querido, quem é o Senhor. Não entenderam quem é aquele que tem nos chamado e para que ele tem nos chamado. Nós temos uma missão aqui nessa terra, irmãos, mas nós temos que alcançar algo muito além dessa terra, que é o céu. E as pessoas já estão desprezando isso como se isso fosse uma utopia. Isso não existe. Inferno não existe. Esse negócio de céu não existe, isso é bobeira. Muitas igrejas já estão deixando de pregar sobre o inferno, deixando de pregar sobre o céu, só querem pregar bênção e bênção. Abençoar eles que te abençoarem, amaldiçoar eles que te amaldiçoarem, querido. Isso é com Deus. A gente precisa estar firme no chamado. A gente precisa estar firme na voz que tem nos chamado para fazer algo. Deus chamou Abraão, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quando nós entendemos quem tem nos chamado, quando nós entendemos quem está conduzindo nossas vidas, irmãos, nós não somos envolvidos por arrepios. Sabe o que eu estou querendo dizer? Tem muita gente envolvida por arrepio. Se arrepiou, Deus está no negócio. Se não se arrepiou, Deus não está. Isso é muito raso, irmão. Isso é muito raso. Identificar se Deus está no negócio ou não, pelo arrepio que você sente, um arrepio que você sente até numa nota musical, se ela for bem dada e bem alcançada, você sente arrepio. Não é assim que a gente
identifica se Deus está na coisa ou não. A gente precisa ter a voz dele aqui, ó, muito bem definida de quem ele é. Não são arrepios que nos levam à presença. Ai, eu senti um arrepio. Não, querido. Isso é muito raso. O inimigo tem conseguido enganar muitas pessoas por causa disso. Não são movimentos que dizem se Deus está no meio ou não. Se eu não me engano, na reunião passada dos obreiros, eu não sei se foi nos obreiros que eu falei, mas eu falei sobre isso. A gente não pode ser movido por arrepio. A gente tem que aprender a ir para a igreja, a buscar o Senhor, a se envolver com o Senhor, sentindo Ele ou não. Aí eu não estou sentindo, não interessa, eu continuo buscando. Você não sentir, não significa que Ele não está. Deus está muito além disso, irmão. E tem gente achando que não, Deus só está, eu não senti nada, Deus não está. Quem falou isso? Quem falou isso para você? Será que os discípulos de Jesus em todo momento sentiam arrepio? Porque estavam do lado dele, né? Do lado do Todo-Poderoso. Tocavam nele, comiam com ele. Será que a todo momento sentiam arrepio? Não, irmão, se a gente for pautar a nossa vida nisso, nós não vamos nos fortalecer. E a gente está vivendo um tempo que a gente precisa, irmão, é de fortalecimento espiritual. Seja eu, seja você. Não pense em você porque, eu sou pastor e meu fortalecimento espiritual está lá em cima. Eu que não vigio não para ver. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. A gente precisa a todo momento estar ouvindo a voz do Senhor. Senhor, fala comigo, Senhor, me direciona. Porque Deus, quando chama Abraão, Ele chama Abraão e fala assim: Abraão, Ele só fala para Abraão assim, duas coisas que eu salvei, que Ele fala para Abraão: sai e vai. Olha o chamado de Deus a princípio na vida de Abraão: sai e vai. Vai para onde? Eu vou te mostrar, vai. Sai, não tem como. O pastor que foi usado aqui na ministração e falou: não tem como obedecer o chamado, não tem como seguir a Jesus se não negarmos. Jesus, quando chamava o seu, ele dizia assim: larga e segue-me. É momento de nós largarmos e seguir. É momento da igreja largar aquilo que tem nos prendido e seguir ao Senhor. Chegou a hora, irmãos. Chegou o momento de nós nos fortalecermos na presença do Senhor. Chegou o momento do mundo que tem zombado de Deus ver a diferença daqueles que verdadeiramente seguem ao Senhor. Chegou a hora, irmãos. Nós não podemos mais ser igual àquele que está fazendo tudo de errado lá fora. Não tem como. As pessoas falam assim: mas Jesus andava com não sei quem, Jesus andava com bandido, Jesus andava com prostitutas. Sim, querido. Ele andava para poder pregar. Ele não comungava daquilo que eles faziam, diferente. Ele andava para poder ensinar: olha, esse caminho não é bom. Olha, esse caminho não é o de Deus para a sua vida. Ele não andava participando daquilo que as pessoas faziam. Não. Porque se tem alguém que ouviu a voz de Deus em todo momento, não recuou nem um milímetro, esse foi Jesus. Amém? E a gente precisa ser imitador dele. A gente precisa imitar ao Senhor. O chamado de Deus, irmãos, ele só vai prosperar na nossa vida se a gente permanecer envolvido com o Senhor. Quantas foram as vezes, começando de mim, que nós recebemos o chamado e paramos na primeira dificuldade? Quantas foram as vezes que eu fiz isso? Na primeira dificuldade eu parei. Na primeira dificuldade eu não dei sequência naquilo que Deus me chamou para fazer. Quantas foram as vezes? Não foi uma nem duas. Tem vergonha de dizer isso não. Não foi uma nem duas. Mas dentro de mim o Espírito Santo fala: você precisa ir. Você precisa da continuidade. Você precisa alcançar, você precisa chegar lá. E nós, irmãos, precisamos chegar lá. Quem foi que disse para mim, quem foi que disse para você que chamar é fácil? Olha para Abraão. Chamado aos 75 anos de idade. Uma mulher estéril,
sem filho, já avançado de idade, Deus ainda promete para ele um filho. Se eu não me engano, foram 25 anos até que Isaac nascesse, o filho da promessa. Mas o maior não era da promessa. Mas o da promessa, se eu não me engano, levou 25 anos. Ah, pastor, naquele tempo a gente vivia, o povo vivia mais. Não tem nada a ver, não. O que importa aqui era o envolvimento de Abraão com Deus. Era o quanto Abraão se doava a Deus. Era o quanto Abraão estava disposto a fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Sabe o que vai fazer o chamado na minha vida prosperar e florescer? É o quanto eu estou disposto a me envolver com Deus. O quanto eu estou disposto a largar algo que Deus tem mandado eu largar e ir para onde Deus tem mandado eu ir, mesmo que eu não saiba para onde. O que aconteceu com Abraão? Sai da sua casa, sai da sua parentela, sai do conforto, Abraão. Em outras palavras, sai do conforto. Porque aí, querendo ou não, se você precisar de uma ajuda, tem um parente aqui, tem um parente lá, tem um vizinho aqui, tem um vizinho lá. Mas sai daí, Abraão, sai daí. Sai desse conforto, sai desse lugar de acomodação, Abraão. E vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Para onde eu não sei, vou te mostrar, Abraão. Aqui fazendo uma conjectura da conversa. Vou mostrar para você. E Abraão simplesmente obedece ao Senhor e começa a caminhar. Chamado não é fácil. Chamado não é só alegria. Às vezes a gente escuta as pessoas que pregam que é só a vitória. Não é só a vitória, irmão. Não é só a vitória. Não que Deus quer derrota para a sua vida, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente precisa entender, como ser humano que somos, que muitas das vezes nós perecemos. Muitas das vezes nós titubeamos, balançamos. Mas precisamos entender que existe um Deus que quer fazer você vencer. Amém. Que existe um Deus pronto para te abençoar, como foi com Abraão. Abraão, eu vou engrandecer o teu nome. A primeira coisa que Deus fala com Abraão, Deus não promete riqueza, nem nada disso. Abraão, engrandecerei o teu nome. Você vai ser uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você vai ser uma bênção. Fala assim, eu serei uma bênção. Uma bênção. Seja uma bênção, meu irmão. Na mão de Deus, deixe Ele te usar. Não tem ninguém aqui nessa noite, irmãos, que Deus não queira usar. Não tem ninguém aqui nessa noite que o Senhor não queira pegar e levantar e fazer uma bênção. Todos nós que estamos aqui nessa noite buscando a face do Senhor, adorando a Ele, exaltando a Ele, o Senhor quer nos fazer uma bênção. O Senhor quer transformar a nossa vida. O Senhor quer tirar aquilo que muitas das vezes tem nos atrapalhado, sabe? E quer nos fazer uma bênção. Eu desejo ser uma bênção. Nós não vemos Abraão aqui, nós vemos Abraão aqui negando uma vida inteira que ele teve até aquele momento para poder seguir a Deus. Ele não fez como aquele jovem rico. Ah, Senhor, o que eu faço para ter vida eterna? Aí ele conversa com o Senhor, tudo isso eu já faço. Então vende tudo que tem, dá aos pobres, nem ensina. Aí ele se entristeceu. Abraão não. Tudo aquilo que ele havia conquistado até aquele momento, para ele não fazia diferença. Porque a sede dele em buscar a Deus, a sede dele em se envolver com Deus era muito maior, irmão. A nossa sede, querido, em buscar ao Senhor tem que ser muito mais do que os nossos bens materiais. Nós precisamos abrir mão. E olha que o Senhor não me pede, olha que o Senhor não te pede para você abrir mão dos seus bens materiais. Deus não te pede para abrir mão das suas conquistas. O que Deus te pede é que você faça a vontade dEle. E às vezes, fazer a vontade dEle, às vezes a gente acha que é tão difícil, né, irmão? Não que é facinho, mas às vezes a gente acha tão difícil. E às vezes o que Deus quer de nós é um posicionamento para que outras pessoas nos vejam e sigam o exemplo. Muitas das vezes o que Deus espera de mim e de você é isso também. Abraão, ele nega tudo aquilo que ele conquistou.
ele nega tudo aquilo que ele tinha armazenado naquele momento para ouvir a voz de um Deus e seguir a orientação desse Deus. E olha que não é fácil não, tá, irmão? Não é fácil. O tempo que ele vivia, da forma como aquele povo vivia, que tudo, hoje tem voltado muito isso, mas tudo tinha que ser material, eu tenho que ver. Eu tenho que ver. Lembra do bezerro de ouro? Não foi assim? Deus foi lá, tirou o povo do Egito, trouxe pelo caminho, abriu o mar, deu maná, fez um monte de coisa. E quando Moisés sobe para orar, esse Moisés, não sabemos o que aconteceu com ele. Faze-nos deuses. O povo queria algo para poder tocar, para poder ver. Só que com Deus não é assim. Com Deus você precisa crer. É um Deus invisível. Não tem aquele louvor? Invisível, mas real. Aleluia. Fica adiante você ter algo que você pode tocar, mas que não pode fazer nada por você. Nós temos um Deus que a gente não pode tocar, mas é um Deus todo-poderoso. Aleluia. É um Deus que ouve as tuas orações. É um Deus que, essa palavra não cabe para Deus preocupado, mas é um Deus que está preocupado em atender as suas aflições. Quando você chora, Ele está ali. Quando você se alegra, Ele está ali. Basta você chamar. A Bíblia diz assim: chegai-vos a mim, que eu chegarei a vós outros, diz o Senhor. A qualquer momento que você chamar por Ele, Ele vai estar ali pronto para te ajudar. Você não vê, mas você sente. Você percebe. E você sabe no íntimo do teu coração que Ele está ali. Amém? Então, querido, nessa noite alegra o teu coração para cumprir aquilo que Deus tem te chamado, porque Ele é contigo. O Senhor é contigo. Nada vai acontecer na sua vida sem a permissão de Deus. É Ele que permite tudo, é Ele que dá a direção de tudo. Abraão sai, e Abraão então sai. E Abraão então começa a caminhar. E interessante que o Senhor fala com ele assim: Abraão, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Quando você sai para ir para algum lugar, você sai sabendo o que você vai fazer. Eu, por exemplo, quando eu saio para ir no mercado, é 10 minutos. Eu já vou, sei que eu vou comprar, esse corredor que eu vou entrar, vou sair pelo outro, pá, vou embora. Rápido. Agora, quando você vai em um lugar onde você não sabe aonde, você tem que estar pedindo direção e orientação. Entra aqui. Como é que eu faço para chegar? Fazer um lugar bom aí. Mesquita. Como é que eu faço para chegar em Mesquita? Entra aqui, vai ali, a terceira direita você entra, vai ter um quebra-mola, você sobe, aí você precisa de orientação. E o interessante disso é que em todo momento Deus estava conduzindo a vida de Abraão. A intimidade que ele tinha com Deus fazia com que ele, a todo momento, obedecesse a voz do Senhor. Olha para lá, vai por aqui, olha para lá, faz assim. Aqui outras palavras para a gente poder entender. O que ele ouve, meu irmão, foi isso. E a primeira grande coisa que ele escuta de Deus é isso: vou fazer de você uma grande nação. Irmãos, tem coisa que Abraão, por ter obedecido, não vamos falar disso ali na frente, obedecer, ele não viveu, mas por causa dele nós estamos vivendo. Tem coisas que você não vai viver no teu chamado, mas por causa de você, outras pessoas vão viver. Tem coisas que a mãe da Cláudia não viveu, mas hoje ela está vivendo, porque a mãe dela lá atrás decidiu obedecer. Então, meu irmão, a gente precisa também entender isso. Às vezes o nosso chamado não é só para nós. Às vezes o nosso chamado não é só para nos engrandecer. Não, querido. Tem coisas que Deus vai nos usar para abençoar pessoas lá na frente. Seja familiar ou não, mas Deus vai usar para isso. Então, por isso é importante eu obedecer o chamado de Deus. Era tão extraordinária a obediência e a confiança de Abraão em Deus, que lá em Gênesis 22, mesmo enfrentando difíceis coisas que Abraão enfrentou, quando ele recebe a
promessa de um filho, Deus cumpre essa promessa, né? E antes de chegar aqui, saiba que se Deus te prometeu algo, Ele não precisa de ajuda, tá bom, irmão? Porque Sara tentou ali, né? A gente sabe que nasceu Ismael, tentou ali ajudar Deus. Não. Se Deus te prometeu algo, pode ser impossível para mim e para você, não para Deus. Se Ele prometeu que vai fazer, então Ele vai fazer. No tempo dele, na hora dele, no momento dele. Mas Ele vai fazer. Amém? Você não precisa ajudar, eu vou ajudar Deus. Não, o que você precisa é permanecer. E é tão maravilhoso quando a gente olha para a história de Abraão, que Abraão obedece a Deus de uma forma tão tremenda, que Deus dá a ele um filho da promessa, mas lá em Gênesis 22 Deus pede esse filho. Abraão, vem cá, menino, prestar o holocausto, sacrifício. Traz aí Isaac, oferece ele a mim. E Abraão não fica questionando com Deus: Senhor, tu me deste, agora o Senhor está tomando de mim. E olha que nós estamos falando de filho. A gente não está falando de um aparelho de celular, a gente não está falando de casa, a gente não está falando de um tênis, a gente está falando de filho. Imagina, irmão, você já parou para analisar isso assim, a fio da meada mesmo? Deus pedindo um filho a Abraão. Não, eu quero teu filho. E aquele homem foi tão obediente a Deus que ele sai. Gênesis 22, se não me engano. E ele vai oferecer ao Senhor. E aconteceu depois dessas coisas que tomou Deus a Abraão e disse, que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, teu único filho, que é o filho da promessa, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Olha só. Não tem nem como a gente imaginar o que Abraão sentiu naquele momento, mas pensando né? Pensar nisso talvez assim: rapaz, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou entregar o meu filho? A Bíblia diz que Abraão amava Isaac. Como é que eu vou entregar o meu filho? O filho da promessa, o filho da minha velhice, o filho de uma mulher que era estéril, que Deus fez ela ter filho, e agora eu preciso entregá-lo a Deus. Olha só, irmão, o que Deus nos pede, querido, nem é tanto. Não é verdade? Se a gente for comparar a nossa história com a história de Abraão, a gente vai ver que o que Deus nos pede nem é tanto, irmão. E às vezes a gente não consegue fazer o que Abraão fez, que foi pegar o menino, juntar ali, botar lá em cima do jumentinho, pegar os seus servos e ir. Começou todo aquele ritual ali, para ele entregar o seu filho a Deus, e na hora que ele vai longe do Senhor, vem: não. Que teste, hein, irmão? Eu não sei, vou falar de mim, né? Eu não sei, talvez eu não passaria nesse teste. É isso, pastor, que é isso? Porque a gente está pregando, e pregar é fácil, difícil é você viver aquilo ali. Eu falar aqui que eu não entregaria também, que eu entregaria também, isso é fácil. Mas na hora de estar ali, de ver, às vezes nós não entregamos, irmãos, coisas pequenas que o Senhor nos pede. Às vezes nós não entregamos um momento de oração. Às vezes nós não entregamos algo que o Senhor nos pediu, que é tão fácil de fazer. Meu filho, para um tempinho aí para falar comigo, 2 minutinhos. E a agitação do dia a dia não nos deixa. Quanto mais um filho, quanto mais um filho. Interessante que Deus pede a Abraão o seu filho em sacrifício, e Abraão dá a Deus, sabe o que? Adoração. O versículo 5 diz assim, do capítulo 22: e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento,
eu e o moço iremos até ali e havendo adorado, tornaremos a voz. A obediência e a confiança que Abraão tinha em Deus era tanta, irmãos, que ele falou assim: olha, fiquem aqui que eu vou subir com o menino. Deus havia falado com ele: eu quero seu filho, tá? Em sacrifício. E ele falou para ele: olha, fiquem aqui que eu vou subir com o menino. E assim que a gente acabar a adoração, falando no plural, assim que nós acabarmos a adoração, nós voltaremos. Olha só, querido. Olha a confiança desse homem em Deus. Essa tem que ser a nossa confiança, irmãos. Abraão consegue, no meio da dor, no meio da dificuldade, ele consegue achar um espaço para adorar a Deus. Às vezes a gente não consegue, irmãos. Às vezes a gente não consegue, no meio da luta, às vezes a gente não consegue, no meio da dificuldade, achar alguns minutos para adorar a Deus. Às vezes a murmuração toma conta da nossa vida, toma conta do nosso ser, nos envolve de uma forma tão tremenda que a gente não consegue adorar. A gente só murmura e murmura mais um bocadinho, e murmura mais um bocadinho, e não acha espaço para adoração, para dizer obrigado, Senhor, para dizer: Deus, eu continuo confiando no Senhor. Deus, não aconteceu como eu queria, não aconteceu da forma que eu imaginei, mas Tu és o Deus dos deuses. Tu és o Senhor dos senhores. Em Ti eu confio, Senhor, e a Ti eu presto a minha adoração. A gente precisa adorar mais. A gente precisa exaltar mais. E eu sempre digo isso começando de mim, irmão. Porque na hora da luta, na hora da dificuldade, muitas vezes a gente não quer nem conversa. A gente quer ficar na nossa, a gente quer ficar quieto. Mas a gente se esquece que existe um Deus que está do nosso lado, como nós falamos ali, pronto para nos abençoar, pronto para nos engrandecer. E que se a gente virar para o lado e falar: Senhor, está tão difícil hoje, Senhor, está tão complicado hoje, mas me ajuda. A gente tirar um minutinho de adoração, de exaltação ao Senhor. Foi como eu falei aqui, se eu não me engano, não sei se foi no domingo passado, eu falei alguma coisa. A gente precisa ser grato ao Senhor por aquilo que Ele já tem feito, irmãos, na minha e na sua vida. A gente precisa ser grato a esse Deus que tanto tem operado nas nossas vidas. Quantas pessoas têm sofrido tanto, mas tanto, irmão, tanto. Eu conversando com um amigo esses dias, se não me engano, foi quarta ou quinta-feira, se não me engano, a gente conversando e falando de uma pessoa. Eu vi um vídeo também de uma outra pessoa que ela ficou até privilégica, não mexe braço, não mexe perna, não mexe cabeça, não mexe nada, só mexe os olhos e a boca, só consegue falar e tem que ficar em cima de uma cama, totalmente dependente de outras pessoas. E aquela pessoa falando de Jesus, falando do amor de Jesus para com a vida dela, em cima de uma cama, sem poder se mexer. E aí a gente para, a gente conversando, nós dois lá, eu falei: rapaz, e às vezes a gente, uma coisa boba que acontece na nossa vida, a gente está cheio de reclamação no nosso coração. Às vezes uma caminhada que a gente precisa fazer, daquilo onde a gente está reclamando, e devia agradecer a Deus por ter perna. Devia louvar a Deus por estar com saúde. Devia ir pelo caminho gritando: aleluia, glória a Deus, Jesus te ama, por estar bem. E a pessoa lá em cima da cama, nem a cabeça mexe, só mexe os olhos e a boca e falando de Jesus. Já contei aqui da história do rapaz que ele tem aqui a nuca aqui encostada nas costas. Já viu esse? Também? O médico deu acho que 6 meses de vida, o cara está com uns 40 e poucos anos, se não me engano. Aí você imagina, cresceu a sua vida inteira olhando o mundo de cabeça para baixo e consegue achar na sua vida, consegue achar alegria. Meu Deus.
que nos falta, irmão? O que nos falta? Não nos falta nada. Não nos falta nada. Quando a Bíblia diz que nós somos o povo mais feliz da terra, é por causa dessas coisas. A gente tem que se alegrar no Senhor por estarmos aqui, por estarmos de pé, por estarmos com saúde. Possamos muitas vezes estar enfrentando um problema ou outro, mas Deus está ali conosco. Amém. Nos levantando, nos fazendo ir para frente. Podemos levantar todos os dias, tomar o nosso café, ter a nossa alimentação. E às vezes só levantamos e reclamamos. Se chove, reclamamos. Está chovendo. Se não chove, reclamamos. Não está chovendo. Se é segunda-feira, reclamamos. Oh, meu Deus, segunda-feira. Se é sexta, reclamamos. Meu Deus, sexta-feira já vai passar tão rápido o final de semana. Se é domingo, reclamamos. Meu Deus. Meu Deus. Quando está frio. Reclamamos. Quando está calor, reclamamos. Meu Deus. A gente deveria agradecer aqui. Uma coisa é você não gostar do filho. Poxa, não estou muito chegado a filho. Mas glória a Deus. Outra coisa é a gente reclamar. Eu tenho falado com eu estava conversando com esse amigo e eu falei com ele. Falei, Cleiton, eu não estou conseguindo mais. Falei, eu não estou conseguindo mais ficar perto de pessoas que estão reclamando. Não estou conseguindo. Porque você olha para a pessoa, a vida dela é maravilhosa. Você olha para a minha vida, maravilhosa. Que motivo nós temos para reclamar? Não temos. Todo mundo vai reclamar de quê? Lembrando que lá no deserto a terra engoliu os murmuradores. Então a gente precisa estar atento. Meu irmão, Deus tem te confiado algo. Deus tem te confiado algo. Esse dia a pastora pregou aqui e, se não me engano, me corrija aí, pastor, se eu tiver, às vezes foge aqui. Ela fala que nós deveríamos agradecer a Deus por ter nos chamado. Então, grande coisa é fazer a obra de Deus. Quem somos nós para servir a um Deus, irmão, todo-poderoso? Olha para a vida desse homem de Abraão, nós estamos falando, mas olha também para a vida de Moisés. Olha para a vida de Elias, de Eliseu. Olha para a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Homens de Deus que passaram momentos dificílimos, mas permaneceram firmes no Senhor. Olha para a vida desses homens. Homens que foram lançados em fornalhas, foram lançados na cova dos leões e permaneceram firmes com o Senhor, mesmo que se ali fosse o final deles, eles estavam firmes. Às vezes a gente conversa lá em casa e fala com isso, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos preparar, nós não sabemos o que está por vir. A gente precisa se preparar ao ponto de enfrentarmos o sofrimento. As igrejas estão deixando de falar sobre isso. Nós precisamos nos preparar ao ponto de enfrentarmos o sofrimento. Esse mundo nos odeia. Engana-se aquele que acha que o mundo te ama. O mundo odeia Jesus. Viu o que fizeram agora na abertura das Olimpíadas? Maquiaram lá para fazer como se fosse a última Santa Ceia, pintaram e bordaram. Assim que eles estão. Mas toca em alguma coisa lá que a Bíblia condena. Você sabe o que eu estou falando, né? Ele está filmando ali, não posso falar outra coisa não. Senão domingo eu não estou aqui. Mas toca em alguma coisa que eles acham que é certo, que a Bíblia diz que é errado. Toca lá para você ver. Vai lá e fala publicamente: isso aqui não, isso aqui é abominação do Senhor, e a Bíblia diz que é. Vai lá falar para ver. Mas zombar de Jesus pode? Escarnecer do Evangelho pode? Isso aí não tem nada a ver, não. É o que eles acham. Mas a conta vai chegar. Uma hora a conta vai chegar. Irmão, quando a gente está disposto a fazer, a obedecer ao Senhor, quando a gente está disposto a confiar no Senhor, o inimigo ele vai fazer de tudo para que você não faça isso. Só que eu digo, né, Reginaldo? Aí a gente começa a falar: meu Deus do céu. Mas é assim que ele trabalha. Essa é a função dele, meu irmão. A função do inimigo é essa: tentar te parar.
E isso ele faz bem. Agora, cabe a mim e a você é fazer bem aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. É seguir. Eu falei aqui de Daniel, que foi jogado na cova. Você imagina, olha, não pode orar não. Quem for pego orando aí, vai ser levado até o rei e vai ser lançado na cova. Estava lá o homem, né? Estava lá o homem buscando Deus. Vai ser jogado na cova. Que seja. Agora, no meu entendimento, ele caminhou para a morte. Às vezes nós falamos aqui, né? Tem por certo aqui para mim. Viver é Cristo, morrer é louco. Isso falado é lindo. A palavra é maravilhosa. Mas o momento de viver isso é complicado. Porque eu creio que naquele momento ele entendeu, vou ser jogado na cova. Os demônios vão me devorar. Mas eu não vou deixar de adorar o meu Deus. Eu não vou deixar de fazer aquilo que o meu Deus me chamou para fazer. E é lançado lá realmente na cova. Só que os demônios não conseguem devorar ele. E quando eles olham e falam, meu Deus, está acontecendo que esse homem está vivo ainda. E o poder de Deus, o temor de Deus tomou aquele povo. Às vezes nós vamos passar por dificuldades. Isso aqui é difícil, mas é verdade. Às vezes a gente vai passar por dificuldades para Deus mostrar para outros que Ele é Deus. Jesus foi crucificado. Ao terceiro dia ressuscitou. Que Deus mostrou para a humanidade que Ele é Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, aonde antes de chegar na fornalha, só de abrir a porta, chegar perto, já estava consumindo. Eles foram lançados lá dentro. E ainda teve o passeio com Jesus lá dentro, que um era semelhante ao Filho do Homem. Então eles estavam preparados para viver, seja o bom ou seja o ruim. Mas eles queriam estar com Cristo. Eles queriam estar com Deus. E é isso que eu preciso me preparar. Eu preciso estar preparado para viver o bom, abençoar eles, te abençoar, amaldiçoar eles, te amaldiçoar, mas eu também preciso estar preparado para viver aquilo que eu não estou esperando viver. Não deu certo? Bora outra vez. Não deu certo? Vamos embora de novo. Não deu certo? Vamos lá outra vez. Não deu certo, Senhor? Vamos à frente. Eu também preciso estar preparado para isso, irmãos. Porque, como eu falei aqui, não é que eu não quero que você vença, eu quero que você vença sim, em nome de Jesus. Mas você precisa entender que nem tudo é só vitória. E às vezes a derrota vem não é por causa de Deus, é por nossa causa mesmo, que deixa de obedecer pontos que o Senhor coloca para nós. Conforme Abraão foi obedecendo a voz do Senhor, Deus foi abençoando ele, Deus foi dando direção, Deus foi mostrando, Deus foi fazendo com que ele prosperasse. Abraão entrou em lutas que nem era para ele. Quando os reis vêm lá e levam a Ló, porque Deus falou com ele: sai da sua casa, da sua parentela. Não era para levar parente. E nem mesmo assim Deus não foi lá e deu vitória a ele. Porque por mais que a gente tente fazer certo e erre, o Senhor tem sido conosco. Por mais que a gente falhe, o Senhor é conosco. Deus não quer a nossa queda, mas portanto, se a gente cair, Ele é fiel e justo para nos levantar. Aleluia. Amém? Amém. Deus não quer nos ver prostrados. Deus quer nos ver de pé. Deus quer nos ver caminhando. Deus quer nos ver seguindo. É isso que Ele espera de mim e de você. Do jeito que a gente vai, irmãos, a gente tem falado a questão que a igreja está vivendo hoje. Imagina daqui a 10 anos. O que nós, como igreja, vamos estar vivendo, irmãos? Imagina aí, daqui a 10 anos. 10 anos é coisa rápida. 10 anos é coisa rápida. Imagina daqui a 10 anos, o que nós estamos vendo hoje, o mundo zombando do Evangelho. Daqui a 10 anos, imagina como não vai estar essa nação.
Imagina como vai estar esse mundo, querido. E se nós não estivermos pautados verdadeiramente na palavra, o que vai ser da minha casa? Porque é fácil falar de um âmbito global, né? Mas e da minha casa? Daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos, como você espera estar na tua casa? Daqui a 10 anos, como você espera estar os teus filhos? Já parou para pensar nisso ou não tinha pensado nisso ainda? Daqui a 10 anos, aquilo que o colégio tem ensinado, como vai estar a mente do teu filho se ele não estiver pautado na palavra? E a Bíblia nos ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. E essa palavra se cumpre como se cumpriu na minha vida. Eu andei lá fora, eu andei perdido, mas a minha mãe e os meus pais estavam pautados na palavra, e essa palavra ela se cumpriu na minha vida. Então a palavra eu sei que ela é fiel e verdadeira. Aleluia. Mas eu preciso pensar daqui a 10 anos, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, como vai estar a minha casa, como eu vou estar, como vai estar os meus, como vai estar essas coisinhas bonitinhas, pequenininhas ali, ó, diante do que tem aparecido diante de nós aí na televisão, naquilo que muitas das vezes, vindo do próprio governo, quer empurrar de goela abaixo na gente. Querido, como nós vamos estar daqui a 10 anos? E se a gente não se levantar agora, eu digo se levantar, não estou dizendo que tem que pegar em pau, pegar em arma, não é isso não. Eu estou dizendo que se levantar agora é ter uma firmeza de propósito do Senhor. Se eu não me colocar de pé agora, na palavra, meu irmão, não tem como. Não tem como firmar, irmão. Todos aqueles irmãos, servos do passado que deixaram a palavra do Senhor, deixaram o Senhor um pouquinho de lado, perderam. E isso é nítido nos nossos dias. Toda vez que a gente se afasta um pouquinho do Senhor, a gente abre margem. A gente abre margem para o inimigo. E é tudo que o inimigo quer. A palavra, o salmista fala assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E eu estou falando de palavra, irmão, não estou falando de igreja, não. Eu estou falando de ter a palavra no coração, não estou falando de igreja, não. Porque tem muitos frequentando a igreja, mas a palavra não está nele. Tem muitos que vão à igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, mas não tem a palavra guardada. Não tem a palavra. E até mesmo zomba da palavra estando dentro da igreja. Não acredita na palavra estando dentro da igreja. Às vezes você fala, irmão, a palavra diz isso. É como se estivesse diante de Jesus, e Jesus falasse assim: vou fazer um milagre na tua vida. Você pode até fazer, mas isso aí não. Que isso? Mas é verdade, irmão, porque o verbo se fez carne. É a palavra do Senhor. E quanto que o inimigo trabalha para que essa palavra ela fique desmoralizada? Quanto que ele já trabalhou até hoje para tentar tirar a autoridade dessa palavra? E tem trabalhado a cada dia. Quanto que você imaginava na sua mente ver uma abertura de Olimpíada, algo que vai passar no mundo inteiro, as pessoas zombando da fé do outro? Vai lá zombar do gato, vai. Vai lá para ver, você sai de lá preso. Você sai de lá preso. Mas agora no Evangelho pode zombar. É bem certo, vamos ser sinceros, né? Não vamos ser hipócritas. A gente sabe que isso vai acontecer. Primeiro, Jesus deixou isso bem claro, que isso iria acontecer. Ele manda que a gente permaneça firme. E também tem um outro lado também, que a grande verdade é por causa dos escândalos que tem surgido no meio da igreja. E aí surge um escândalo, o ímpio olha e fala assim: se eles que dizem que amam estão fazendo isso, está abrindo mais para as pessoas zombarem. Elas não deveriam, mas estão abrindo mais para as pessoas zombarem.
Quando você vê falsos milagres acontecendo dentro da igreja. Quando você vê traições acontecendo dentro da igreja. Quando você vê altares manchados dentro da igreja. Altares destruídos dentro da igreja. Quando você vê, não que você não possa, não que a pessoa não possa ter algo bom, não é isso que eu estou dizendo não. Mas quando você vê pastor andando de Ferrari, Jesus quando andou num jumentinho novo, nem dele era. Nem dele era. Não que você não possa ter um carro bom, não que você não possa ter uma casa boa, não é isso que eu estou falando. Agora a gente sabe, meu irmão, o nosso limite. A gente sabe quando Deus fala para a gente, ó, aí tá bom. A gente sabe que não tem criança. Nós não somos crianças. Nós somos seres humanos que conseguem entender a voz de Deus, amém? Amém. E Deus fala para a gente, para quê? Para que você vai andar num carro de 2, 3 milhões? Para que, querido? O carro de 100 faz a mesma coisa. Mas a pessoa está lá no carro de 2, 3 milhões. Para que você vai calçar um tênis? Ah, Jesus. De 8 mil reais. Tem artista agora com um tênis de 8 mil. Tem tênis bom de 200, de 300, até de 500. Mas de 8 mil, irmão. Tênis de 8 mil. E a gente começa a ver que as coisas estão fugindo. Estão fugindo, querido. Estão fugindo da realidade. Os altares não são todos, porque tem muita igreja séria, tem muita igreja fazendo uma obra maravilhosa, tem muita igreja fazendo uma obra tremenda, tem muita igreja boa fazendo a obra de Deus, mas a gente precisa estar atento aos falsos, irmãos. Abraão, sai da sua casa, Abraão. Sai da sua parteira, eu vou te mostrar, Abraão, para onde você deve ir. E Deus tem nos mostrado, irmãos, o que a gente deve fazer. Só que às vezes a gente não faz. E aí a gente acaba também dando margem para essas coisas acontecerem, porque a gente também precisa estar na posição. Não vamos só apontar, não. Vamos chamar para nós também a responsabilidade, que eu também preciso estar na minha posição de oração, eu preciso estar na minha posição que Deus me chamou, para que aquilo que está ao meu redor também venha acontecer segundo a vontade de Deus. E não é só apontar para quem está lá fora, não é só apontar para quem está fazendo errado. Porque às vezes eu posso achar que estou fazendo muito certinho, não estou. Eu posso olhar e talvez achar que, nossa, eu sou uma perfeição em pessoa. Eu não sou. Eu preciso entender. É o chamado de Deus na minha vida. Preciso entender para que Ele me chamou. E eu preciso permanecer nesse chamado, ainda que venha luta, ainda que venha dificuldade, ainda que venha momentos muito difíceis, mas permaneça em Deus. Apocalipse fala, ao que vencer. Esse sim, é o que vencer. É esse que vai conquistar as coisas. É o que vencer. Não devemos fazer como aqueles corredores que vêm, né? Eles estão em primeiro lugar, aí eles vêm. Aí a vida chegará está logo ali. Aí eles já relaxam, porque a igreja está assim. Nós estamos perto de alcançar o arrebatamento. Então a pessoa vem correndo, né? Aí ele olha para trás assim, o segundo colocado está um pouco distante. Aí ele dá aquela relaxada para alcançar e começa. Aí o cara que está atrás aumenta o passo, aí não percebe e passa na frente dele. O segundo já perdeu. E se a gente não vigiar, a gente está vivendo isso. A igreja está perto de alcançar o arrebatamento e muitos estão dormindo. Muitos estão relaxando. Não é hora de relaxar. Não é hora de relaxar. O momento agora é o momento de se fortalecer. A Bíblia fala que nos últimos dias muitos dariam ouvido, né? Se apostaria da fé, daria ouvido doutrinas de demônio. Porque tem doutrina de demônio, irmãos, entrando dentro das igrejas. Isso não sou eu que estou falando, é a palavra que diz isso e é na verdade que está acontecendo. Doutrina de demônio entrando dentro das igrejas. Tem cada coisa que não passa na televisão aberta, né? Eu não assisto.
Mas tem cada coisa que você vê, meu irmão, nesses vídeos por aí, nessas igrejas de fora aí, meu Deus do céu, você fica assim, eu não acredito nisso não, velho. Eu não acredito nisso não. Mas está acontecendo, irmão. O mais rasinho que eu vi, o mais rasinho, foi a igreja lotada, as pessoas dando glória e a missionária lá transformando água em vinho. Defesa? Viu? Transformando água em vinho. E a igreja dando glória, pulando. E ela lá fazendo o truque de mágica, transformando a suposta, né? A água no suposto vinho. E a igreja dando glória. Aí naquele momento, vamos lá, irmão, para a gente encerrar aqui. Naquele momento ali, aquela água está sendo transformada em vinho para quê? Para exaltar quem está fazendo aquilo ali? Só para isso, né? Qual era o significado daquela água sendo transformada em vinho? Não era vinho, sabe? Mas qual era o significado? Nenhum, querido. Jesus, quando fazia os seus milagres, ele falava assim, vá e mostra ao sacerdote. Para confirmar verdadeiramente que aconteceu o milagre. Jesus não ficava como hoje é mais ou menos assim. O milagre está acontecendo. Filma aqui, filma aqui, filma aqui, filma aqui, filma aqui. Filma aqui, filma aqui. Se Jesus quiser fazer um milagre, ele vai fazer, a gente não precisa filmar não. Ele só vai testificar depois do que aconteceu. A irmã não deu um testemunho que foi curada por câncer. Testificou. A gente não precisa filmar, a gente não precisa, vamos exaltar pastor fulano, vamos exaltar, não, a gente não precisa nada disso. Pastores não precisam de exaltação. As pessoas estão se esquecendo que pastor é igualzinho a você. Ri, chora, peca, falha. E não foi feito para ser exaltado, não foi feito para ser adorado. Foi chamado, aliás, para conduzir o rebanho. E há uma responsabilidade sobre a vida dele que você nem imagina. Às vezes a gente fala ali, irmão, cadê você? Irmão, não é porque nós somos bonzinhos, não, querido. É porque há uma responsabilidade sobre a nossa vida e conduzir o rebanho até o Senhor. A responsabilidade é essa que a gente não pode jogar fora. Responsabilidade é essa que a gente não pode fingir que não está acontecendo, porque no grande dia a gente vai dar conta disso. Aquele que quer buscar o episcopado, a Bíblia diz que boa obra faz. Mas pensa bem. Pensa bem. Pensa bem, mas pensa mesmo. Repensa de novo, repensa outra vez, repensa mais uma vez, passa o mês todo pensando. Pensa mesmo, porque não é brincadeira, não é. Para aqueles que querem brincar, tudo bem, agora não é brincadeira, não é sério, o negócio é sério, irmão. Você está lidando com almas, você está lidando com a eternidade da pessoa, e muitos têm lançado muitos no inferno. Que Deus nos livre, que a gente possa ser como Abraão, foi tido como amigo de Deus, o Pai da fé, que a gente possa permanecer firme no caminho que o Senhor tem nos chamado, que a gente não venha olhar para a esquerda nem para a direita, que o mar está bravio, que a gente venha focar no Senhor, para a gente chegar lá. Amém? Que o Senhor possa falar no teu coração, que o Senhor possa ministrar ainda mais sobre a tua vida em nome de Jesus. Nada pode estar acima de Deus. Quando Abraão entrega o seu filho, sabe entregar o seu filho, ele entendeu que nada pode estar acima do Senhor, nem mesmo o seu filho. E Jesus, para encerrar, ele diz, né? Aquele que não largar pai e mãe, filho, por amor de mim, não está dizendo largar, não está dizendo abandonar, não está dizendo largar de lado, está dizendo que se nós colocarmos qualquer coisa, até mesmo nossos parentes, acima de Deus, nós não somos dignos do Senhor. Você pode ficar de pé?